Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Hoje nós vamos estudar divisibilidade. Lembra da matéria múltiplos e divisores? Estamos continuando com ela, então hoje é divisibilidade. Você vai encontrar métodos de dividir um número sem ter que fazer a conta. Olha, não é o máximo isso? Ficou curioso? Então vem comigo, vamos aprender. Vamos iniciar então aqui os critérios de divisibilidade. Existem critérios de divisibilidade para descobrir se um número é divisível por outro sem que haja necessidade de fazer a divisão. Então, eu quero saber se um número é dividido por 2, por exemplo, sem ter que fazer a conta para ver se vai dar resto ou não. Então, existe um critério para isso. Nós vamos estudar por 2, por 3 e por diante, tá bom? Vamos lá, por 2. Então, quando que um número é divisível por 2? Um número será divisível por 2 quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Isto é, quando ele for par. Então, qualquer número par, ele é divisível por 2. Por exemplo, 24, ele é divisível por 2, porque ele é par. Terminou em 4. 145 não é divisível por 2, porque ele não termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Termina em 5, que ele é um número ímpar. Então, não é divisível por 2. Então, qualquer número par é divisível por 2. Nem precisa fazer o cálculo se vai dar resto ou não, porque você tem certeza que ele é divisível por 2. Divisibilidade por 3. Um número será divisível por 3 quando a soma de seus algarismos for um número divisível por 3. Exemplos. Olha aí, eu vou pegar o número 186. Será que dá para eu dividir por 3? Vamos lá, eu vou fazer o quê? Pegar os algarismos desse número, o 1, o 8 e o 6, e vou somar 1 mais 8 mais 6, igual a 15. 15 é um número divisível por 3, logo 186 também será divisível por 3, certo? A letra B, número 29, vou somar 2 mais o 9, igual a 11. O 11 não é divisível por 3, então logo 29 não é divisível por 3. Letra C, 3.501, 3 mais 5 mais 0 mais 1 é igual a 9. 9 é divisível por 3. Então, o número 3.501 é divisível por 3. 787, vou somar aí o 7 mais 8 mais 7, é igual a 22. 22 não é divisível por 3, logo 787 não é divisível por 3, certo? Então, só somar os algarismos do número e verificar se essa soma é o número que é divisível por 3. Se for, então esse número também é. Se não for, ele não é, certo? Divisibilidade por 5. Então, quando o número ele é divisível por 5? Essa é muito fácil, gente. Só quando terminar em 0, 5. Se o número terminar em 0, ele é divisível por 5. Se ele terminar em 5 também. Olha o exemplo. 42.020, ele é divisível por 5, pois termina em 0. 6.045 é divisível por 5, pois termina em 5. 21.237 não é divisível por 5, pois termina em 7. Ele não termina em 0 ou 5. Então, não é fácil isso, né? Dá para memorizar muito bem. Divisibilidade por 6. Então, o número será divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Vamos ver os exemplos. Então, o número 36. Ele é divisível por 2, pois ele é par. E também é divisível por 3, porque se nós somarmos os algarismos, olha aí, 3 mais 6 é igual a 9, e 9 é divisível por 3. Então, o 36 é divisível por 3. Então, se ele é divisível por 2 e por 3, logo ele será divisível por 6, tá? Segundo exemplo, 128. Ele é divisível por 2, pois é par. Mas não é divisível por 3, porque vamos somar os algarismos aí, ó. 1 mais 2 mais 8 é igual a 11. E 11 não é divisível por 3. Então, o número 128 não é divisível por 3. Logo, ele não vai ser divisível por 6, porque ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Aí, ele só é por 2, não é por 3. Então, não é por 6,
certo? Divisibilidade por 10. Um número será divisível por 10 quando terminar em 0. Olha que fácil. Só você olhar. Se ele terminar em 0, ele dá para dividir por 10. Então, o número aí 1500, ele é divisível por 10, pois termina em 0. Pode fazer o cálculo que vai dar exato. O número 4203 não é divisível por 10, pois não termina em 0. Então, ele vai dar resto, certo? Então, só terminados em 0 que dá para dividir por 10, com divisão exata. Divisibilidade por 100, olha por 100. Só é divisível por 100 quando termina em 00. Olha os exemplos. 1500 é divisível por 100, pois terminou em 00. 4203 não é divisível por 100, pois não termina em 00, terminou em 03. 5430 não é divisível por 100, pois não terminou em 00, terminou em 30, certo? Então, a divisibilidade por 100 tem que terminar nos dois últimos 0. Divisibilidade por 1000 tem que terminar em 0. Olha aí, 15.000 é divisível por 1000, pois termina em 0. 8.300 não é divisível por 1000, pois não termina em 0, termina só em 2 zeros. E 6.341 também não é divisível por 1000, pois não termina em 0, ok? Divisibilidade por 9. Esse aqui é parecido com o divisibilidade por 3. Vocês vão somar os algarismos. Se der um número que é divisível por 9, então ele também é. Então, olha aí. Um número será divisível por 9 quando a soma de seus algarismos for um número divisível por 9. Vamos ver o exemplo. 648. Vamos somar. 6 mais 4 mais 8 é igual a 18. 18 é divisível por 9, certo? É a divisão da exata. Então, esse número será divisível por 9. Próximo exemplo aí, 74. 7 mais 4 é igual a 11. 11 não é divisível por 9. Então, o 74 também não é divisível por 9, correto? Divisibilidade por 4. O número será divisível por 4 quando terminar em 00, ou quando o número formado por seus últimos algarismos da direita for divisível por 4. Olha aí, então por 00 dá para dividir por 100 e também por 4, tá bom? Então vamos ver o número 500. É divisível por 4, pois termina em 00. 1380. Aí não terminou em 00, vocês vão fazer a regrinha. Se os dois últimos algarismos aí da direita dá para dividir por 4, então, o número completo ele é. Então, olha, o 80. O 80 é divisível por 4, a divisão da exata. Então, esse número aí, 1380, é divisível por 4. 4.526. Não terminou em 00 e o 26 não é divisível por 4. Então, ele não é divisível por 4, certo? Divisibilidade por 8, bem parecida com por 4, porém, aí vocês vão ver os três últimos algarismos, tá? 0, ou senão os três últimos dá para dividir por 8. Então, olha aí, um número será divisível por 8 quando terminar em 0, ou quando o número formado por seus três últimos algarismos da direita for divisível por 8. Então, olha o primeiro exemplo, 1000. 1000 é divisível por 8, pois termina em 0, certo? 7.520. Não terminou em 0, então eu vou olhar os três últimos algarismos aí se dá para dividir por 8. Então, esse 520 é divisível por 8, então é divisão exata. Logo, 7.520 também é divisível por 8. 34.118 não é divisível por 8, pois não terminou em 0, e o número 118 também não é divisível por 8, certo? E aí vai uma pergunta para você, para ver se você entendeu e ficou ligado na aula, hein? Olha aí, o número 1250, ele é divisível por 2? Vamos pensar um pouco? Bom, os números divisíveis por 2 são os números pares. 1250 é um número par? Isso aí, ele é par, então ele é divisível por 2. Ah, você acertou, muito bem. Mais uma perguntinha aí para você.
o número 1201, ele é divisível por 3? Vamos pensar um pouco? Bom, vamos voltar na regrinha dos divisíveis por 3. Tem que somar os algarismos, se for um número que é divisível por 3, então ele é. Então, vamos somar os algarismos desse número? 1 mais o 2, mais o 0, mais o 1. Quanto dá? 4, isso mesmo. E 4 é divisível por 3? Não, então ele não é divisível por 3. Se você falou não, você acertou. Mais uma pergunta aí pra você. Agora o número 155. Será que ele é divisível por 5? Vamos pensar um pouco. Por 5 é fácil, né? São aqueles que terminam em 0 ou 5. Qual algarismo que terminou esse número? Com 5? Então ele é divisível por 5. Se você falou que sim, você acertou. Está de parabéns. A última perguntinha para você, para ver se você ficou ligado na aula, hein? O número 1342, ele é divisível por 10? Vamos pensar um pouco? Bom, para ser divisível por 10, tem que terminar em 0. Se você falou 0, está certo. Então, olha aí, se esse número termina em 0, termina? Não. Então, ele é divisível por 10? Não. É isso aí, você acertou. Bom, agora eu quero que você pegue seu lápis e seu caderno e tenta fazer esses 2 exercícios que eu vou deixar aqui, tá? Vamos lá. Número 1. Observe os números a seguir. Então, eu tenho os números aí: 214, 609, 7.350, 97, 195, 2.700.000, 125. Usando os critérios de divisibilidade, quais desses números, letra A, são divisíveis por 2? Então, lembra da regrinha dos números que são divisíveis por 2? Somente os pares, né? Então, coloque aí na frente. São divisíveis por 3. Por 3, vocês vão somar os algarismos do número. Se der um número que dá para dividir por 3, então ele é divisível. Aí, coloca aí na frente. São divisíveis por 5. Quais são divisíveis por 5? Você tem que terminar em 0 ou 5. São divisíveis por 10, somente terminado em 0. E são divisíveis por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Eu coloquei os principais aí, tá? Porque os outros que eu expliquei a gente utiliza, mas não é tanto quanto esses, tá bom? De 4, ou de 1.000, de 100, tá? A gente utiliza mais esses daqui, ok? Então, vocês vão apertar o pause, vão responder, depois vão apertar o play para conferir. Agora que você já resolveu, vamos conferir. Então, divisíveis por 2, somente os números pares, né? 214, 7.350, 2.700.000, os outros não são. Divisíveis por 3, aí tem que somar os algarismos, né? Que nem o 6 mais o 0 mais o 9, dá 15. 15 dá para dividir por 3, então ele é divisível por 3. O número 214, se eu somar o 2 mais 1, 3 mais 4, 7. 7 não dá para dividir por 3, então ele também não dá. Eu fiz a mesma coisa com os outros, então eu encontrei esses daí, tá? 7.350, 195, 2.700.000, tá? São divisíveis por 5, somente os terminados em 0 ou 5. Então, o que deu aí? 7.350, 195, 2.700.000 e 125. São divisíveis por 10, somente os que terminam em 0. Então, 7.350 e 2.700.000. E a última são divisíveis por 6. Então, ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Então, só você olhar lá na letra A e na letra B. Os que estão se repetindo aí. Quais estão se repetindo nos dois? 7.350 e 2.700.000. E aí, você acertou? Mais um exercício aí para você. Qual é o maior número de 3 algarismos que é divisível por 2? Então, você vai pensar no maior número de 3 algarismos, tá? E depois você vai pensar se ele é divisível por 2. Depois, o maior número de 3 algarismos divisível por 5. Se eu falasse de 2 algarismos, o maior número é 99. Então, 99 não é par, então não dá para dividir por 2. Então, seria o 98,
Agora você vai pensar, eu te dei a dica. Agora você pensa aí. São 3 algarismos, tá? Então aperta o pause, tenta responder e depois aperta o play. Agora que você já respondeu, vamos conferir. Então, o maior número divisível por 2 é o 998, porque o maior número é 999, só que ele não é par. Então, não tem como dividir por 2. Então, eu vou pegar o anterior, 998, certo? E agora eu quero o maior número de 3 algarismo, que dá para dividir por 5. Como os divisíveis por 5 só são os terminados em 0, 5, então eu vou lá para o 995. E aí, você acertou? E aí, pessoal, vocês gostaram da aula? Viu como é legal? As regrinhas, você não precisa fazer contas, ó, só mentalmente. Muito legal, né? Isso aí, espero que você tenha gostado, tenha feito os exercícios, tenha acertado, né, as questões. E aí eu te espero no próximo vídeo com outro conteúdo. Se você gostou da aula, deixa o seu joinha e se inscreve no canal se não é inscrito. Ok? Então até o próximo vídeo. Tchau!